Amados irmãos e irmãs, hoje é sábado, dentro da oitava de Páscoa. Vamos na meditação da Palavra de Deus para vivermos esta alegria da ressurreição, para não entrarmos na tristeza, no desânimo, porque o Senhor ressuscitado está no meio de nós. O Evangelho segundo Marcos. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes a creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Então temos aqui hoje no Evangelho de Marcos uma pequena síntese das aparições. A primeira que viu o Senhor ressuscitado e anunciou foi Maria Madalena. Depois também os discípulos de Emaús, no domingo à tarde, o viram no caminho, e ele se manifestou no partir do pão. Depois ele apareceu também no cenáculo aos discípulos que estavam lá com medo dos judeus, escondidos no cenáculo. Mas é muito interessante que a primeira que viu foi Madalena. E aqui Marcos é muito claro, da qual tinha sido expulso 7 demônios. Os 7 demônios nos faz lembrar os 7 pecados capitais. Na cada pecado temos um demônio aí atentando, escravizando. E Madalena estava escravizada por todos esses pecados, por tantos demônios. E quais são os 7 pecados capitais? Importante conhecermos bem esses pecados, que todos nós temos eles e precisamos nos converter a cada dia deles, com a graça do Senhor ressuscitado. O primeiro e a cabeça e a mãe de todos os pecados é a soberba. A soberba é consequência do pecado original em nós, que é essa pretensão de querer ser Deus da própria vida, de considerar-se melhor que os outros, querer ser o dono da verdade, sempre ter a última palavra. O soberbo nunca aceita uma humilhação, o soberbo sempre quer ter razão. O soberbo não aceita um não, que já reage com violência. Tudo tem que estar no seu controle. E no fundo ele se sente Deus, ele acha que ele é Deus, que ele é o melhor de todos, é o primeiro em tudo. Isso é um soberbo, não tem humildade, nunca baixa a cabeça, está sempre de nariz empinado. Maria Madalena era assim, soberba. Também Maria Madalena era avarenta, tinha dinheiro, muito dinheiro Maria Madalena. E o avarento é aquele que se apega aos bens, a pessoa que acumula para si, porque acha que a segurança, que a vida dela está garantida pela quantidade de bens, de dinheiro que ela tem. A pessoa que é dominada, escravizada pelos bens, pelo dinheiro, busca sua segurança nos bens deste mundo, no dinheiro. Não é livre, não é desapegada, não é generosa uma pessoa assim. Está sempre se acumulando para si mesmo. Maria Madalena também tinha o demônio da ira. A pessoa irada é uma pessoa que por qualquer coisa já solta a violência. Qualquer humilhaçãozinha, qualquer buzinada, já sai violência. Não sabe pagar o mal com o bem. Não tem mansidão de coração. Sempre responde com violência, com ira, com ressentimento. É uma pessoa ressentida, cheia de amargura. Santo Agostinho fala que aquele que guarda ódio, raiva, ira, é como se uma pessoa envenenada por dentro, cheia de veneno que corrói, que deixa a pessoa dura,
amarga, azeda. Assim era Maria Madalena, cheia de ira, também cheia de inveja, o demônio da inveja. O invejoso nunca está contente com aquilo que é, com aquilo que tem. Está sempre querendo mais, achando que a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre cobiçando os bens dos outros. Nunca se contenta com o seu soldo, com o seu salário. Está querendo sempre mais. Assim é o invejoso. São Paulo fala, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Se o outro tem mais, alegra-te com ele. Se o outro se deu mal, chora com ele. Mas o invejoso se alegra quando o rival quebra. E chora quando o outro se dá bem. Tem inveja de que o outro tem mais do que ele? Não. Contente-se com aquilo que tens, que o Senhor te deu, que já é o suficiente para chegar ao céu. Tá bom demais. Mas o invejoso está sempre insatisfeito, sempre cobiçando as coisas. Maria Madalena era assim. E também ela era cheia de gula, o demônio da gula. Gula não é só de comida. Então, comer demais é gula, mas também beber demais é gula. Tudo que é excesso é gula. Celular demais, TV demais, internet demais. Tudo em excesso é gula. Guloso é uma pessoa vazia. Compras demais, consumismo demais. Uma pessoa que está... Uma pessoa vazia, carente, que acha que comendo demais, bebendo demais, comprando demais, tendo demais, vai encher o vazio. Não. Deus nos criou para Ele. Só nele é que nós teremos a plenitude e a saciedade da vida. Então o guloso está sempre querendo se encher, achando que isso vai realizá-lo, vai preencher-lo. Não vai. Madalena também era preguiçosa. Tinha preguiça para rezar, preguiça para trabalhar, para lavar a louça, para limpar o banheiro. Preguiça de tudo. Preguiçoso é uma pessoa que está ali desanimada, um egoísta, fechado em si mesmo. Não tem essa capacidade de sair de si mesmo para se doar, para servir, para ajudar as pessoas. Então o preguiçoso está ali na sua vidinha, no seu comodismo, no seu egoísmo. Maria Madalena tinha esse demônio da preguiça. São Paulo fala, o preguiçoso se também não quer trabalhar, não coma. São Paulo era duro. Também Madalena era conhecida mais pela luxúria, tinha fama até de prostituta. A luxúria é a busca do prazer venéreo para satisfazer a carne. O ato sexual, o ato conjugal, o ato sexual, só tem sentido dentro do sacramento do matrimônio. O prazer sexual tem sentido só aí, para unir duas pessoas numa só carne, para o bem dos esposos e a geração dos filhos, para Deus. O prazer venéreo fora disso, pela masturbação, pela pornografia, pela fornicação, pelo adultério, é uma pura expressão de egoísmo sem nenhuma finalidade. Satisfazer os impulsos da carne. Está totalmente fora do plano de Deus e é um pecado grave, um pecado capital. O demônio da luxúria é muito violento. Precisa de um combate com a castidade. Então, irmãos, é impressionante. Maria Madalena tinha todos esses pecados. Mas ela experimentou que o Senhor tinha poder, teve poder de libertá-la de todos esses demônios, de todos esses pecados e torná-la santa. Então, amados irmãos, o Senhor ressuscitado está no meio de nós. Ele venceu a morte, não só física, venceu a morte desses pecados todos que nos escravizam. Para que nós, pela graça da ressurreição de Cristo, também tenhamos esse Espírito Santo de Deus, para também combater e ir vencendo esses pecados capitais que nos escravizam, que nos dominam, que nos levam para a morte, para podermos libertar-nos deles e vivermos ressuscitados para Cristo. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do céu, e não as coisas dos pecados capitais da terra. Muito cuidado. O Senhor nos ama e quer nos libertar, como libertou Maria Madalena, a primeira que viu o Senhor ressuscitado, viu o túmulo vazio e o anunciou. Fantástico e maravilhoso. Deus é bom. Deus pode fazer qualquer um santo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.